Oiê, quinto ano, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos trabalhar das páginas 29 a 35 e também fazer algumas atividades no caderno de matemática. Nós vamos começar com a página 29. Vamos relembrar um pouco sobre ordens e classes. Leitura de um número. Acompanhe a leitura. Na escrita de um número, cada algarismo ocupa uma ordem. As ordens são contadas da direita para a esquerda. Cada classe é formada por 3 ordens. Observe o quadro de ordens. Então, nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Nessa classe, nós temos a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, que é a unidade, dezena, centena. Na segunda classe, nós temos os milhares. Nós temos a quarta, quinta e a sexta ordem na segunda classe. E nós teremos a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Na terceira classe, nós temos os milhões. Nós vamos ter a sétima, oitava e a nona ordem na terceira classe. Nós vamos ter a unidade de milhão, dezena de milhão e a centena de milhão. Nós temos também a quarta classe de bilhões. Vão estar a 11ª e a 12ª ordem, com a unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Acompanhe a leitura. A quarta classe é a dos bilhões, a quinta classe é a dos trilhões e assim por diante. Para facilitar a leitura de um número, cada classe é lida da esquerda para a direita. Então, se formos fazer a leitura desse número aqui, nós vamos começar lendo a classe dos bilhões, depois as dos milhões, depois a classe dos milhares e, por último, a classe das unidades. Esse número nós lemos da seguinte forma: 153 bilhões, 486 milhões, 721.923. O próximo exemplo. Eu tenho os algarismos da classe de milhões, depois da classe de milhares e depois da classe de unidades. Nós lemos 18.435.000. Quando os algarismos das primeiras ordens ou classes de um número são 0, podemos usar uma abreviação para escrevê-lo. Por exemplo, o número 15 bilhões e 800 milhões pode ser abreviado para 15,8 bilhões e é lido como 15 bilhões e 800 milhões. Quando todas as ordens de uma classe são representadas pelo algarismo 0, não é feita a leitura dessa classe. Certo? Agora nós vamos praticar realizando algumas atividades do livro e depois do caderno também. Vamos começar as atividades pela página 29. Número 1. Observe a tabela e, depois, responda às questões. População estimada para 2018 de alguns estados brasileiros. Então, na primeira coluna eu tenho o nome de alguns estados e na segunda coluna a população estimada de cada um desses estados. Letra A. Em qual desses estados a população estimada é maior? Qual é a população estimada desse estado? Escreva por extenso. Então, nós vamos começar observando a classe dos milhões. Se tiver algum número igual na classe dos milhões, nós vamos seguir para a classe dos milhares. Se não tiver, nós já vamos conseguir identificar qual é o estado com a maior população pela classe dos milhões. Vamos começar com o estado do Amazonas.
que tem mais de 4 milhões. A Bahia tem mais de 14 milhões. Rio de Janeiro, mais de 17 milhões. São Paulo, mais de 45 milhões. E o Rio Grande do Sul, mais de 11 milhões de habitantes. Então, pela classe dos milhões, já sabemos que o estado de São Paulo é o que tem a maior população. Então, vamos começar a responder a primeira pergunta da letra A. Vamos colocar São Paulo e depois nós vamos escrever por extenso o número 45.538.936. Na letra B, nós temos, segundo a estimativa, quantos habitantes São Paulo tem a mais que Rio de Janeiro? Escreva por extenso. Para saber quantos a mais, nós vamos ter que fazer uma subtração. Vamos fazer aqui ao lado. Por favor, armem a continha no livro de vocês e façam também a operação aí no livro. A população de São Paulo é de... E depois a população do Rio de Janeiro. Agora nós vamos fazer a conta. 6 menos 0, 6. 3 menos 6, não dá, vamos emprestar aqui. Fica valendo 8 e aqui 13. 13 menos 6, 7. 8 menos 9, não dá, vamos emprestar do lado. Aqui fica valendo 7 e aqui 18. 18 menos 9, 9. 7 menos 9, não dá. Vamos emprestar daqui. Agora ficou valendo 17 menos 9, 8. 2 menos 5, não dá. Vamos emprestar do lado. Fica valendo 12. 12 menos 5, 7. 4 menos 1, 3. 5 menos 7, não dá. Vamos emprestar. Fica valendo 3 e aqui 15. 15 menos 7, 8. 3 menos 1, 2. Então, nós temos o número 28.378.976. Essa é a quantidade de habitantes a mais que São Paulo tem em relação ao Rio de Janeiro. Vamos escrever por extenso esse número na letra B. Letra C. Qual dos estados tem o maior número de habitantes? Qual é a população estimada desse estado? Escreva por extenso. Então, vamos voltar à tabela. Agora eu quero saber o menor. Nós conseguimos identificar novamente apenas pela classe dos milhões. O estado com o menor número de habitantes é o Amazonas. Então, vamos escrever lá na letra C, Amazonas, e depois o número 4.080.611 por extenso. Na letra D, ele quer saber quantas ordens e quantas classes tem o número que representa a população estimada do estado da Bahia. Então, vamos ver o estado da Bahia. Nós sabemos que esses três representam a classe da unidade simples. Esses três ao lado, a classe dos milhares, e esses dois números, a classe dos milhões. Então, a Bahia tem 3 classes e agora vamos contar quantas ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ordens. Então, vamos escrever na letra D
8 ordens e 3 classes. Agora vamos para a página 31, continuar as atividades. Na número 2 nós temos: leia os números e escreva-os por extenso. Observe o exemplo. Então vamos observar o exemplo. 1,4 milhão, 1.400.000. Eu vou fazer mais um com vocês e o restante vocês vão fazer sozinhos. O próximo é 406,2 milhões. 406 milhões e 200 mil. Percebam então que sempre o número após a vírgula é na classe dos milhares. Façam os outros números e depois vá para a próxima etapa da número 2. Agora escreva esses números em ordem crescente. Vamos fazer juntos. Então, a ordem crescente é do menor para o maior. Então, o menor é o 1,4 milhão, depois 37,7 milhões, depois 49,4 milhões, depois 228,8 milhões, depois 314 milhões e, por último, 406,2 milhões. Terminando a número 2, vamos para a número 3. Observe a representação do número 1,1 bilhão no quadro de ordens. Então, nós temos primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. E depois nós temos aqui embaixo o quadro de ordens. Letra A. Como é a leitura desse número? Esse número lê-se 1 bilhão e 100 milhões. Letra B. Quantas ordens tem esse número? Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos escrever aqui 10 ordens. Letra C. Quantas classes tem esse número? Uma classe, 2 classes, 3 classes e 4 classes. Então, vamos escrever 4 classes. Vamos para a próxima página. Número 4. Escreva os números que estão representados nos ábacos. A representação dos ábacos é bem simples. A gente conta a quantidade que tem e esse número vai representar a ordem que está embaixo. Então, na unidade de milhar, nós vamos escrever 1, 2, 3, 4. Centena, não tem nada. Dezena, 2. Unidade, 1. Formamos o número 4.021. Próxima, nós vamos começar com a centena de milhar. 1, 2, 3, 4. Dezena de milhar, 2. Unidade de milhar, 1, 2, 3, 4. Centena, 2. Dezenas, 1. Unidade, 1, 2, 3, 4, 5. Formamos o número 424.215. Número 5. O combate à fome é uma preocupação mundial. Observe os números e depois responda às questões. Número de subnutridos em milhões. Ao lado eu tenho a quantidade do mundo, da África, da Ásia, da América Latina e da Oceania
em 2005, 2010, 2012, 2014 e 2016. Nós vamos analisar cada um desses valores de acordo com o que for pedido nas letras. Vamos para a letra A. Considerando a população mundial, em que ano o número de subnutridos foi menor? Quantas pessoas subnutridas havia no mundo nesse ano? Escreva por extenso. Vamos observar os dados da linha do mundo. Em 2005 havia 945 milhões. Em 2010, 820 milhões e 500 mil. Em 2012, 805 milhões e 700 mil. Em 2014, 783 milhões e 700 mil. Em 2016, 804 milhões e 200 mil. Qual desses números é o menor? É o número 783 milhões,7. Foi no ano de 2014. Vamos escrever aqui 2014 e o número por extenso. Letra B. Alguma das regiões citadas apresentou apenas queda no número de subnutridos? Qual foi a diferença entre o número de pessoas subnutridas nessa região em 2005 e 2016? Então, na letra B, nós vamos ver qual das regiões tem apenas queda no número. Então, se tiver um aumento, nós já sabemos que essa região está eliminada. Vamos começar com a África. A África começa em 2005 com 196 milhões. Em 2010, ela já sobe para 200,2 milhões. Então, a África já está eliminada, porque não houve só queda, já teve um aumento. Ásia começa em 2005 com 686,4 milhões. Depois, vai para 569,9 milhões, está diminuindo. Depois, em 2012, 552,2 milhões, diminuiu. 2014, 523,2 milhões, diminuiu também. E 2016, 514,5 milhões. Então, já sabemos que a Ásia sempre foi diminuindo, sempre teve queda no número de subnutridos. Então, vamos responder a letra B. Alguma das regiões citadas apresentou apenas queda? Sim, a Ásia. E agora, vamos colocar aí, qual foi a diferença entre o número de 2005 para 2016? Vamos fazer o cálculo aqui ao lado. Nós achamos o número 171.900.000, ou 71,9 milhões de pessoas. Vamos escrever. E por último, na letra C, nós temos: na África houve melhora ou piora em relação à saúde de sua população durante o período estudado? Qual foi o aumento ou a diminuição no número de pessoas subnutridas entre 2005 e 2016? Vamos observar então os números da África. Ela começa com 196 milhões, sobe para 200,2 milhões, depois 205,2 milhões, 212,5 milhões e por último 241,3 milhões. Ora, se a quantidade de pessoas subnutridas está só aumentando na África,
Isso significa que houve uma piora. Então, vamos escrever aqui a resposta para a primeira pergunta. Quer saber se houve uma melhora ou piora? Vamos colocar piora. E agora nós vamos calcular se houve aumento ou diminuição no número de pessoas. Então, nós achamos o número 45.300.000, ou 45,3 milhões. Nós vamos escrever que teve um aumento de 45,3 milhões de pessoas subnutridas. Agora nós vamos para a página 33 conversar sobre numeração ordinal. Numeração ordinal. Observe os dados a seguir. Tempo para dar uma volta ao redor do Sol. Nós temos a colocação, o planeta e o tempo em dias. Em primeiro lugar, nós temos Mercúrio, que demora apenas 88 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Em segundo, Vênus, com 225 dias. Em terceiro lugar, planeta Terra, com 365 dias. Em quarto lugar, Marte, com 687 dias. Em quinto lugar, Júpiter, com 4.333 dias. Em sexto lugar, Saturno, com 10.759 dias. Em sétimo lugar, Urano, com 30.687 dias. Em oitavo lugar, Netuno, com 60.190 dias. De acordo com a tabela, responda: em que colocação está a Terra? Quanto tempo em dias a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol? Então, nós sabemos que a Terra está em terceiro lugar e ela leva 365 dias. Vamos escrever. Letra B. Qual é o sexto planeta a levar menos tempo para dar uma volta ao redor do Sol em dias? Então, nós vamos procurar o sexto colocado. É o planeta Saturno. Então, vamos escrever Saturno aqui. Os números ordinais servem para indicar a ordem, o lugar, a posição. Observe abaixo como alguns ordinais são lidos. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo. Depois nós temos centésimo, duzentésimo, trecentésimo, quadringentésimo, quingentésimo, sexcentésimo. E aqui nós temos a opção setingentésimo ou septingentésimo. Depois nós temos octigentésimo. Depois nós temos a opção nongentésimo ou noningentésimo. Depois milésimo e milionésimo. Certo? Esses são alguns dos números ordinais que nós já conhecemos. Vamos fazer agora a atividade na página 34. Você sabia que tênis é um esporte de origem inglesa? Atualmente, ele é praticado no mundo todo. Em 2019, foi disputado um torneio desse esporte no Brasil, conforme narra a notícia. Torneio de tênis mais tradicional do país, realizou a 19ª edição no ginásio do Ibirapuera. A 19ª edição do Torneio Aberto de Brasil, ATP 250, Brasil Open 2019, foi realizada de 25 a 3 de março de 2019 no ginásio do Ibirapuera.
O torneio de tênis mais tradicional do país foi vencido pelo argentino Guido Pella e derrotou o chileno Cristian Garin por 7-5 e 6-3. Neste domingo 3, no ginásio do Ibirapuera. Pella conquistou em São Paulo seu primeiro título da carreira. Faturou premiação de $94.830 e somou 250 pontos no ranking da ATP, que lhe renderam 14 posições na lista divulgadas nesta segunda-feira, passando a ocupar a 34ª posição, seu melhor ranking da carreira. Já Garin, pelo vice-campeonato, recebeu uma premiação de $51.280 e 150 pontos após sua primeira decisão. No ranking desta segunda, o chileno subiu 20 posições e é o 72º colocado. Bom, agora nós vamos ver a letra A, B e C para ver o que nós precisamos fazer. Considerando que a competição Brasil Open ocorre anualmente, em qual ano ocorreu a primeira competição em solo brasileiro? Bom, se em 2019 nós temos a 19ª, em 2018 nós vamos ter a 18ª, 2017, 17º, e aí nós vamos chegar em 2001 com a primeira edição. Então, na letra A, nós podemos escrever em 2001. Letra B. Qual era a posição do tenista Cristian Garin antes de iniciar o torneio? Escreva por extenso sua resposta. Vamos conferir, então, o Cristian Garin. Nós sabemos que ele subiu 20 posições e agora é o 72º colocado. Ou seja, antes disso, ele tinha 20 posições a mais. Então, nós vamos pegar a posição que ele está, que é a 72ª, mais as 20 posições que ele tinha antes de vencer o torneio. E aí, nós conseguimos o total de 92. Ou a posição dele era 92º. Letra C. Suponha que em uma próxima competição, após adicionarem os pontos conquistados para o ranking da ATP, Guido Pella tenha ultrapassado a posição do antigo 13º colocado. E não houve alteração nas demais posições do ranking, apenas na posição de Pella. Qual será a sua posição no mesmo ranking após esse feito? Escreva por extenso. Bom, se ele vai ocupar a posição do 13º colocado, a posição dele é 13º. Vamos escrever aqui, 13º. Vamos para a página 35, realizar mais atividades. Resolvendo problemas. Veja no gráfico de barras a seguir quantos alunos foram afastados por doença em 2018 e em 2019 nas turmas de 5º ano da escola de Daniel. Então, afastamentos médicos em 2018 e em 2019. O que está em laranja é o ano de 2018 e em azul o ano de 2019. Vamos analisar esses dados já com o que pede a letra A. Complete a tabela com os dados do gráfico. Vamos analisar então. Aqui é o ano, o número de alunos. Em 2018, 2019. Vamos começar com a turma A em 2018. Vamos seguir a linha laranja da turma A. Ela para no número 15 e a linha azul para no número 16. Então, vamos colocar aqui 15, 16. 2018, 15. 2019, 16. Turma B, 2018, 17. 2015, 14.
17 e 14. Vamos observar a turma C. 2018 para no 20 e 2019 para no 12. Vamos colocar 20 e 12. Agora a turma D. Em 2018 para no 18 e 2019 para no 16. 18, 16. Letra B. Em qual dos 2 anos considerados no levantamento houve mais afastamentos médicos? Bom, nós podemos saber isso sem precisar fazer o cálculo. Vamos observar os dados. Em 2018, a turma A teve 15 e em 2019 ela teve 16. Então, teve um aluno a menos em 2018. Já na turma B, em 2018 teve mais alunos afastados. Na turma C, 2018 teve mais que 2019. E na letra D, 2018 também teve mais que 2019. Somente por isso nós conseguimos entender que em 2018 houve mais alunos afastados que em 2019. Vamos escrever na letra B em 2018. Letra C. Em qual ou quais das turmas houve uma redução no número de afastamentos médicos? Na turma A, de 2018 para as 19, aumentou. Na turma B, de 17, caiu para 14. Na turma C, de 20, caiu para 12. Na turma D, de 18, caiu para 16. Então, as turmas B, C e D tiveram redução. Vamos escrever nas turmas B, C e D. Letra D. Em 2019, houve uma série de palestras na escola de Daniel, com profissionais da saúde falando de bem-estar, higiene pessoal e vacinação. Em sua opinião, essa iniciativa teve êxito? Justifique sua resposta. Bom, para a iniciativa ter êxito, significa que o número de alunos com afastamento médicos deve ter caído. Então, vamos somar quantos alunos tiveram afastamento médicos em 2018 e depois em 2019. Então, vamos somar primeiro a quantidade de afastamentos em 2018. Nós temos 15, 17, 20 e 18. 5 mais 7, 12, com mais 8, 20. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 2, 7. Então, 18 foram 70 alunos afastados. Vamos ver em 2019. Tenho 16 mais 14, mais 12, mais 16. 6 mais 4, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Em 2019, o número de afastados foi de apenas 58, foi menor. Em 2018, foi maior, de 70. Portanto, a iniciativa teve êxito, já que em 2019 somente 50 alunos foram afastados por motivo de saúde. Pronto, nós terminamos as nossas atividades do livro. Agora, copiem as atividades que vocês deverão desenvolver no caderno de vocês. Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.